Riram do pobre pai assim que ele entrou no ginásio da conceituada escola. Os cochichos cortavam o ar como navalhas, todos direcionados ao homem desalinhado que permaneceu nos fundos da cerimônia de formatura, segurando um pequeno buquê de girassóis que pareciam ter sido colhidos às pressas de algum canteiro próximo. Suas botas gastas deixavam marcas de terra no piso brilhante, e sua camisa xadrez desbotada contrastava violentamente com as roupas elegantes dos outros pais. Uma mãe de colar de pérolas cutucou o marido, apontando discretamente para as mãos calejadas daquele homem. A diretora desviou o olhar quando seus olhos se encontraram, virando-se rapidamente para cumprimentar os patrocinadores mais abastados. O pai viúvo, Antônio Silva, comprimiu-se contra a parede, tentando tornar-se invisível enquanto mantinha o olhar fixo no palco onde sua filha logo receberia o diploma. Você teria defendido ele ou se juntado à multidão que olhava para o outro lado? Conte-nos nos comentários. Mas ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria a seguir. Nem a diretora, que havia impedido a entrada de Antônio nas reuniões de pais porque ele sempre chegava atrasado, cheirando a óleo e desespero. Nem as mães que organizavam os eventos escolares sem jamais incluí-lo. E certamente não os professores de sua filha, que haviam descartado Beatriz Silva anos atrás como mais uma vítima da negligência de um lar incompleto. Antônio apertou aqueles girassóis com mais força, o único presente que podia comprar depois de trabalhar em turnos duplos por meses apenas para colocar comida na mesa. Suas mãos calejadas tremiam levemente enquanto via os formandos tomarem seus lugares. Em algum lugar entre aquelas becas e capelos estava a razão pela qual ele havia suportado anos de humilhação, trabalho extenuante e incontáveis noites de exaustão. Por Beatriz, ele ficaria nos fundos de 1000 ginásios, suportaria 1 milhão de olhares julgadores. Enquanto a cerimônia começava com discursos sobre futuros brilhantes e possibilidades infinitas, Antônio não conseguia evitar lembrar de todos os futuros que ele havia sido forçado a abandonar. As cartas de rejeição das faculdades noturnas que poderiam ter lhe dado um emprego melhor. Os livros didáticos de segunda mão que havia estudado à luz de velas quando a luz era cortada por falta de pagamento. Os sonhos que havia deixado de lado para garantir que sua filha não precisasse fazer o mesmo. E se histórias de pais que se recusam a desistir te emocionam, inscreva-se agora, mais histórias poderosas toda semana. Todos no bairro do Ipiranga conheciam a história de Antônio Silva, ou pelo menos a versão que escolhiam acreditar. Um viúvo aos 34 anos quando sua esposa Mariana morreu devido a complicações durante o parto, deixando-o sozinho com uma recém-nascida e uma montanha de dívidas médicas. O brilhante estudante de engenharia que abandonou a USP para trabalhar na oficina do Zé, aceitando qualquer horário enquanto cuidava de um bebê. O homem que vivia naquela casa deteriorada na periferia da Zona Sul, aquela que desesperadamente precisava de uma nova pintura, com um velho Fiat Uno que fazia tanto barulho que anunciava sua chegada aonde quer que fosse. O que eles não sabiam, o que nunca se importaram em descobrir, era o que acontecia atrás da porta descascada daquele modesto lar. Não viam Antônio sentado à mesa da cozinha noite após noite, ajudando Beatriz com o dever de casa mesmo quando seus olhos ardiam de cansaço. Não estavam lá quando ele se ensinou matemática avançada com livros da biblioteca pública para ajudá-la quando ela tinha dificuldades. Nunca testemunharam como ele vendeu sua preciosa coleção de discos de vinil, seu único hobby e conexão com um passado mais feliz, para comprar um notebook para Beatriz quando o dela quebrou pouco antes do Enem. 17 anos haviam se passado desde a morte de Mariana. 17 anos de Antônio criando Beatriz sozinho, de reuniões escolares onde se sentava desconfortavelmente em cadeiras pequenas demais para seu corpo, de lavar a graxa debaixo das unhas antes de preparar o jantar, de aprender a fazer tranças no cabelo através de tutoriais do YouTube, de trabalhar 6 dias por semana e às vezes 7. 17 anos sendo menosprezado por uma comunidade que media o valor pelo tamanho das contas bancárias e pelo prestígio dos cargos. Mariana havia sido o amor de sua vida, sua namorada desde o ensino médio com sonhos tão grandes quanto o céu de São Paulo. Eles haviam planejado tudo juntos, a faculdade, as carreiras, a casa que construiriam, a família que criariam. Mas sonhos se quebram facilmente e Antônio ficou segurando os pedaços. Na noite em que Mariana morreu, algo dentro dele se quebrou, mas algo mais se endureceu em determinação. Ele fez uma promessa silenciosa ao lado do leito de hospital de sua esposa. Sua filha teria todas as oportunidades que eles haviam sonhado juntos.
Essa promessa lhe custou quase tudo: sua juventude, sua educação, sua posição social, até mesmo sua saúde, já que anos de trabalho mecânico o deixaram com uma curvatura permanente na coluna e dor crônica nas costas que os medicamentos do SUS não conseguiam aliviar completamente. Mas, sentado naquele ginásio, observando enquanto a primeira fileira de formandos recebia seus diplomas, Antônio sabia que faria a mesma escolha novamente sem hesitar. A diretora subiu ao palco, anunciando cada formando com precisão ensaiada. Antônio endireitou-se, ignorando a dor que atravessou sua lombar. Moveu-se ligeiramente para frente, não se importando mais com os olhares ou cochichos. Seus olhos fixos no palco, procurando pelo rosto de sua filha, Beatriz Silva. Quando sua filha subiu ao palco, Antônio sentiu seu peito apertar de emoção. As conquistas acadêmicas de Beatriz lhe garantiram um lugar entre os primeiros formandos chamados, os alunos de honra, os bolsistas, as histórias de sucesso. Ela caminhava com confiança, seus ombros eretos, sua cabeça erguida. Nada como a postura de seu pai, curvado por anos de trabalho árduo e rejeição. O que ninguém na plateia sabia era que naquela manhã, antes de vestir a beca, Beatriz havia chorado em seu quarto. Não lágrimas de alegria, mas de frustração e raiva. Ela havia implorado para que seu pai não comparecesse, sabendo exatamente como tratariam, conhecendo os olhares e cochichos que o seguiriam, sabendo o quanto aquilo machucaria. Pai, por favor, ela havia suplicado. Eu pego o diploma, comemoramos em casa, você não precisa estar lá. Mas Antônio simplesmente a havia abraçado, sua voz firme. Não perderia por nada deste mundo, minha flor. Por nada mesmo. Agora, enquanto aceitava seu diploma, Beatriz procurou entre a multidão, seus olhos finalmente encontrando seu pai parado sozinho nos fundos. No momento em que seus olhares se cruzaram, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Você teria coragem de desafiar as convenções diante de centenas de olhos críticos? Ou seguiria o caminho seguro? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. A diretora estava falando novamente, anunciando que a oradora da turma agora faria seu discurso. Houve um educado aplauso enquanto Beatriz retornava ao pódio. Antônio sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase o deixou de joelhos. Sua filha, oradora da turma. Ele nem sabia que ela faria um discurso hoje. Ela não havia contado. Provavelmente para poupá-lo da preocupação de ter que sentar durante toda a cerimônia em uma sala cheia de pessoas que o desprezavam. Beatriz ajustou o microfone, sua expressão calma enquanto examinava a plateia. Ela havia preparado um discurso, aquele aprovado pela coordenação escolar sobre perseverança, excelência e aproveitamento de oportunidades. Esse discurso agora estava dobrado em seu bolso, intocado. Eu tinha um discurso diferente planejado, ela começou, sua voz clara e forte, sobre trabalho duro e determinação, sobre aproveitar ao máximo as oportunidades que nos foram dadas. A diretora assentiu aprovadoramente de seu assento atrás dela. Mas, estando aqui agora, percebo que só há uma história que vale a pena contar hoje. Não é sobre mim. É sobre o que o verdadeiro sucesso realmente significa. Um murmúrio percorreu a plateia enquanto Beatriz fazia uma pausa, seus olhos encontrando seu pai novamente. Sucesso não se mede por médias escolares, ou cartas de aceitação de universidades, ou valores de bolsas de estudo. Embora eu seja grata por todas essas coisas. Ela respirou fundo. Sucesso é um homem que trabalha 60 horas por semana com suas mãos, depois chega em casa e passa outras 20 trabalhando com sua mente, ensinando a si mesmo matérias que nunca teve oportunidade de estudar para poder ajudar sua filha a aprender. O ginásio ficou em silêncio. Nos fundos, Antônio permanecia imóvel. Sucesso é alguém que não compra um par de sapatos novos há 17 anos, mas de alguma forma encontrou dinheiro para livros de preparação para o vestibular, cursos de ciências e um notebook para a faculdade. A voz de Beatriz falhou ligeiramente. Sucesso é meu pai, Antônio Silva. O silêncio no ambiente tornou-se pesado, desconfortável. Vários pais se mexeram em seus assentos, evitando o contato visual com aqueles ao redor. A maioria de vocês o conhece como mecânico da oficina do Zé, o homem que consertou seus carros quando quebraram, o homem cujas roupas sempre cheiram a óleo de motor, cujas mãos estão permanentemente manchadas de graxa. Beatriz fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. O que vocês não sabem é que ele foi um dia um estudante de engenharia com bolsa integral na USP, que ele lê livros de física por prazer, que ele pode identificar cada constelação no céu noturno e me ensinou a fazer o mesmo. Que ele nunca faltou uma única noite para me ajudar com os deveres, mesmo depois de trabalhar turnos de 14 horas.
Dos fundos do ginásio, Antônio tentou fazer gestos para que ela parasse. Este não era o tema que seu discurso deveria abordar. Este não era um momento para que suas lutas privadas se tornassem conhecimento público. Mas Beatriz continuou, sua voz ficando mais forte. Quando minha mãe morreu no dia em que nasci, meu pai poderia ter desistido. Poderia ter deixado que outra pessoa me criasse. Poderia ter se afogado em dor e autopiedade. Em vez disso, ele se tornou mãe e pai para mim. Aprendeu a fazer penteados assistindo tutoriais. Organizou festinhas de aniversário para mim quando eu tinha 6 anos. Costurou um botão na minha blusa 1 hora antes de uma entrevista para estágio porque não podíamos comprar uma nova. Lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Beatriz agora, mas sua voz permanecia firme. Então, quando vocês veem um homem como meu pai e acham que conhecem sua história com base na sua aparência ou seu trabalho, lembrem-se disto. Algumas das pessoas mais brilhantes, dedicadas e amorosas que vocês já conhecerão estão escondidas à vista de todos, fazendo o que for preciso para dar aos seus filhos a chance de uma vida melhor. Antônio permaneceu paralisado, os girassóis tremendo em suas mãos. Ao seu redor, ele sentiu o peso dos olhares mudarem de julgamento para algo mais, algo que parecia desconfortavelmente com vergonha. Minha aprovação na Faculdade de Medicina da USP não aconteceu porque sou especial, continuou Beatriz. Aconteceu porque meu pai criou um espaço onde a excelência era a única opção, onde desculpas não existiam, onde não posso nunca foi permitido em nosso vocabulário. A diretora havia se levantado de seu assento, claramente insegura se deveria interromper esse discurso não planejado, mas a atenção absoluta da plateia a manteve no lugar. Estou aqui como oradora da turma porque um homem que mal conseguiu terminar o ensino médio me ensinou o valor da educação. Recebi uma bolsa integral porque um homem que vive de salário em salário me ensinou que a pobreza não é uma barreira para o sucesso, mas um desafio a ser superado. Beatriz virou-se ligeiramente, olhando diretamente para seu pai agora. Pai, eles estão me chamando de bem-sucedidas hoje, estão me chamando de excepcional, mas eu sou apenas o resultado visível dos seus sacrifícios invisíveis. Uma mulher na terceira fileira começou a chorar silenciosamente. Um homem de terno caro olhava para suas próprias mãos. A mãe que havia apontado as mãos manchadas de óleo de Antônio anteriormente, agora não conseguia olhar em sua direção. Então este diploma não é só meu, esta honra não é só minha. Eles pertencem ao homem parado nos fundos deste ginásio segurando girassóis porque não podia comprar rosas. O homem que abriu mão de tudo para que eu pudesse ter este momento. Beatriz respirou fundo, suas palavras finais pairando no ar. Essa é minha definição de sucesso, essa é minha definição de grandeza. E espero um dia ser metade da pessoa que meu pai é. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas para Antônio pareceu eterno. Então alguém começou a aplaudir, um aplauso lento e deliberado que cresceu à medida que outros se juntavam. Logo, todo o ginásio estava de pé, a ovação estrondosa. Mas Antônio mal registrou o barulho. Seus olhos permaneceram fixos em sua filha, que o olhava diretamente, seu rosto banhado em lágrimas e orgulho feroz. A diretora finalmente deu um passo à frente, visivelmente comovida apesar de sua frieza anterior. Ela pegou o microfone. Acho, disse ela, sua voz incomumente humilde, que deveríamos convidar o Sr. Silva ao palco. O aplauso da plateia ficou ainda mais forte. Antônio ficou enraizado no lugar, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Não era assim que o dia deveria ser. Ele deveria ficar quieto nos fundos, ver sua filha se formar e sair sem chamar atenção. Senhor Silva, chamou a diretora novamente. Por favor, junte-se à sua filha no palco. 2 alunos se moveram para os fundos do ginásio e gentilmente incentivaram Antônio a avançar. Atordoado, ainda segurando seus girassóis, ele se viu caminhando pelo corredor central. As mesmas pessoas que haviam cochichado e olhado agora se afastavam, abrindo caminho para ele. Alguns acenavam respeitosamente, outros não conseguiam encontrar seus olhos. Você teria encontrado a coragem para percorrer esse corredor após anos de julgamento e exclusão? Ou o peso de antigas humilhações teria mantido você no lugar? Deixe-nos saber nos comentários. Antônio subiu os degraus para o palco, suas botas de trabalho pesadas em cada degrau. Beatriz correu para encontrá-lo, jogando seus braços ao redor de seu pescoço em um abraço feroz que quase o derrubou. Ele a segurou firmemente, enterrando seu rosto em seus cabelos para esconder suas lágrimas. Você não devia ter feito isso, minha flor, sussurrou. Sim, eu devia, sussurrou ela em resposta. Já estava na hora de eles saberem. A diretora se aproximou, estendendo sua mão.
Antônio hesitou antes de aceitá-la, muito consciente de sua palma calejada e unhas manchadas de óleo contra a mão bem cuidada da diretora. Senhor Silva, disse a diretora, sua voz ecoando através do microfone que ainda segurava. Em nome do corpo docente e funcionários do Colégio São Francisco, quero me desculpar. As palavras pairaram no ar, inesperadas e quase surreais. Nós nos orgulhamos de reconhecer potencial e nutrir excelência, mas parece que falhamos em ver o maior professor em nosso meio. A diretora olhou para a plateia, e suspeito que muitos de nós compartilhamos esse fracasso. Antônio se mexeu desconfortavelmente, desacostumado a ser o centro das atenções, especialmente a atenção positiva. Os girassóis em sua mão de repente pareciam inadequados, até infantis, mas Beatriz os pegou dele, embalando-os como se fossem as orquídeas mais raras. Senhora, finalmente conseguiu dizer Antônio, sua voz rouca de emoção. Eu só fiz o que qualquer pai faria. Não, respondeu a diretora, balançando a cabeça. O senhor fez o que pais extraordinários fazem, e deveríamos ter visto isso antes. Da plateia, um homem se levantou. Antônio o reconheceu como o Dr. Santos, chefe do departamento de cardiologia do Hospital das Clínicas e pai de um dos colegas de classe de Beatriz. Antônio, chamou o Dr. Santos, meu filho também vai para a USP, medicina. Se ele precisar de ajuda com física ou matemática, aparentemente deveria perguntar para você, não para mim. O comentário provocou risadas suaves, quebrando a tensão emocional. E o motor do carro da minha esposa está fazendo aquele barulho estranho de novo. Quando você pode dar uma olhada? Quando quiser, respondeu Antônio automaticamente, o mecânico nele respondendo antes que pudesse processar a mudança de tom, o respeito recém-encontrado. Outra mãe se levantou, a senhora Oliveira, a corretora de imóveis que uma vez se recusara a mostrar imóveis a Antônio em bairros melhores. O comitê de bolsa se reunirá na próxima semana para discutir financiamento para estudantes locais, disse ela. Precisamos de um novo representante dos pais. Alguém que entenda o valor da educação e os desafios que muitas famílias enfrentam. O senhor estaria interessado, senhor Silva? Antônio piscou surpreso. Eu não sei o que dizer. Diga sim, pai, sussurrou Beatriz, apertando seu braço. Antes que pudesse responder, as portas dos fundos do ginásio se abriram. Seu Zé, dono da oficina e chefe de Antônio pelos últimos 17 anos, avançou pelo corredor. Ele ainda usava seu macacão de trabalho, claramente tendo vindo direto da oficina. Desculpe o atraso, gritou. Não podia perder isso. Ele parou ao pé do palco, olhando para Antônio. Ouvi cada palavra no rádio. O discurso de Beatriz estava sendo transmitido na rádio comunitária. Antônio não sabia sobre a transmissão. Quantas pessoas haviam ouvido as palavras de Beatriz? Seu Zé sorriu para ele. Parece que o segredo foi revelado, meu amigo. Talvez agora você finalmente aceite minha proposta? A proposta havia sido um ponto de discórdia entre eles por anos. Seu Zé queria fazer de Antônio um sócio da oficina, reconhecendo sua habilidade com motores e sua dedicação ao trabalho. Mas Antônio sempre havia recusado, acreditando-se indigno de tal oportunidade, convencido de que ninguém levaria seus carros importados a uma oficina copropriedade de um homem como ele. Parado no palco agora, com sua filha ao seu lado e a comunidade vendo-o com novos olhos, Antônio finalmente entendeu algo que havia lhe escapado por 17 anos. Ao tentar dar tudo a Beatriz, ele havia negado a ela a coisa mais importante, um pai que acreditava em seu próprio valor tanto quanto acreditava no dela. Sim, disse ele, autossuficiente para que seu Zé ouvisse. Eu aceito. A plateia aplaudiu novamente, embora não pudessem saber possivelmente o significado da troca. Beatriz o abraçou fortemente, entendendo exatamente o que este momento significava. Enquanto a cerimônia continuava e os formandos restantes recebiam seus diplomas, Antônio sentou-se em uma cadeira rapidamente providenciada no palco ao lado de sua filha. Os girassóis descansavam no colo de Beatriz, mais preciosos para ela do que qualquer buquê comprado em loja. Quando a cerimônia terminou, as famílias inundaram o palco para tirar fotos com seus formandos. Antônio esperava ser ignorado mais uma vez, retirar-se novamente para as sombras. Em vez disso, pais se aproximaram dele. Alguns se desculparam desajeitadamente por desprezo passado. Outros elogiaram o discurso de Beatriz e suas conquistas. Alguns até pediram conselhos sobre como ajudar seus filhos mais novos com os estudos. Em meio a esta aceitação inesperada, o Dr. Santos se aproximou novamente, desta vez com sua esposa e filho. Antônio, disse ele baixinho, estamos tendo uma pequena reunião em nossa casa para os formandos, nada sofisticado, apenas comida e conversa.
Ficaríamos honrados se você e Beatriz se juntassem a nós. No passado, tais convites nunca haviam chegado. O abismo social entre um mecânico e um médico havia sido considerado intransponível. Mas hoje, algo fundamental havia mudado. Obrigado, disse Antônio simplesmente. Gostaríamos disso. Mais tarde, naquela noite, enquanto pai e filha caminhavam para seu velho Uno, Beatriz deslizou seu braço pelo dele. Você está bravo comigo? Ela perguntou. Pelo que eu disse no meu discurso? Antônio olhou para sua filha, esta jovem brilhante e feroz que de alguma forma havia grandeza nele quando ele só havia visto seus próprios fracassos. Como eu poderia estar bravo? Ele respondeu. Você me deu um presente hoje, minha flor. Você me fez ver a mim mesmo através dos seus olhos. É assim que todos deveriam ter visto você desde o começo, ela disse firmemente. Enquanto dirigiam para casa para se trocarem antes de irem para a reunião dos santos, Antônio pensou no longo caminho que havia levado a este dia. As noites em que havia adormecido na mesa da cozinha tentando entender trigonometria para poder ajudar Beatriz com sua lição. Os aniversários em que havia trabalhado turnos duplos para poder comprar a calculadora científica ou o livro de referência que ela precisava. Os domingos passados na biblioteca pública, o único lugar onde podiam acessar a internet antes que pudessem comprar seu próprio computador. E ele pensou em Mariana. O que ela acharia do homem que ele se tornou, da filha que eles criaram juntos? Pela primeira vez em 17 anos, ele sentiu certeza de que ela estaria orgulhosa. Não porque Beatriz havia conseguido sucesso acadêmico, embora essa conquista fosse significativa, mas porque apesar da pobreza, apesar da perda, apesar de uma comunidade que os subestimava, eles haviam construído uma vida de dignidade, propósito e amor. O caminho à frente ainda teria desafios. Beatriz iria para a universidade no semestre seguinte e a casa estaria vazia sem ela. Mas Antônio não seria mais o homem invisível nos fundos da sala, o mecânico que ninguém realmente via. Hoje havia mudado isso para sempre. Nunca julgue um homem pela sua aparência ou ocupação. Os maiores heróis frequentemente vivem vidas quietas de sacrifício, seus atos extraordinários escondidos atrás de fachadas comuns. O mecânico com mãos manchadas de graxa pode ser uma mente brilhante que abriu mão de seus sonhos para que sua filha pudesse realizar os dela. O zelador limpando pisos pode estar silenciosamente pagando o tratamento médico de um irmão. O motorista de ônibus pode estar economizando cada centavo para financiar um orfanato em sua cidade natal. A grandeza não se anuncia com roupas caras ou títulos prestigiosos. Ela sussurra nos momentos silenciosos de sacrifício, nas escolhas feitas quando ninguém está olhando, no amor que supera o cansaço, a dúvida e o medo. Se esta história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá.